Nesse vídeo vamos ver como foram as questões de biologia da prova da FUVEST no ano de 1979. Para essa edição, felizmente, também contaremos com um gabarito oficial. Foi uma prova de 96 questões, das quais 12 foram de biologia. E uma menção especial aqui é a questão 7, que não é de biologia, mas curioso, né? Todas as alternativas dela estavam corretas. Vamos dar uma olhadinha depois, só por curiosidade mesmo, para ver o que foi que aconteceu ali. Bom, então aqui está a prova, o arquivo da prova, né? Conhecimentos gerais, 1979. A prova começa aqui com questões de química. A questão 7 lá, que lá estava dizendo, né, que todas as alternativas eram corretas. Eu não entendo nada disso aqui. Bom, eu fiz o que qualquer pessoa na minha condição faria. Coloquei no chat GPT e pedi para ele resolver, obviamente. Ele fez aqui uma resolução super completa, eu não tenho condição de entender e nem de explicar nada disso aqui que ele fez. Mas ele chegou à conclusão de que a alternativa correta seria a letra A, 585 e 4. Eu até perguntei para ele, né? Falei que o gabarito lá estava indicando que todas eram corretas, se isso faria algum sentido. Ele disse que não, ele fez aqui algumas ponderações. Enfim, eu perguntei, será que a questão poderia ter sido anulada? Ele falou que sim, talvez por um erro no gabarito, erro na formulação, inconsistência no enunciado, ambiguidade. Nada muito conclusivo, mas aparentemente, né, de primeira assim, ele chegou à conclusão de que a letra A seria a correta. Então, só para garantir que eu não estou maluco, o gabarito oficial está dizendo que a questão 7, todas as alternativas estavam corretas, supostamente. E chegando aqui na prova, a questão 7 era essa aqui, eu coloquei no chat GPT, ele falou que a letra A era a correta, eu não tenho condição de discutir isso. Só estou aqui colocando como curiosidade. Agora vamos para as questões de biologia. Se alguém que um dia venha assistir esse vídeo for fera em química e quiser colocar aí alguma explicação nos comentários, é muito bem-vindo. Será muito bem-vindo. Bom, questão de biologia, questão 13, começando aqui pela questão 13. Como eu disse, foram 12 questões, né? Questão 13. Um dos perigos da utilização de inseticidas colorados com cloro, né? É que eles são muito estáveis e permanecem longo tempo nos ecossistemas. Em vista disso, dada a cadeia alimentar capim, produtor, inseto, consumidor primário, pássaro, consumidor secundário, cobra, consumidor provavelmente ali já terciário, né? E gavião pode também ser terciário, pode ser quaternário se comer a cobra, né? É de se esperar que a maior concentração de DDT, que é um inseticida, por quilo de organismo seja encontrada naquele que está no topo da cadeia, que no caso é o gavião. Para saber mais sobre isso aqui, anote aí para estudar bioacumulação e biomagnificação. São temas importantes desse contexto aqui da ecologia. Bioacumulação, componentes ali que não são biodegradáveis e se acumulam nos tecidos dos organismos vivos, e conforme você vai subindo ali, né, nas cadeias tróficas, consumidor primário, secundário, aquilo que não é biodegradável vai se acumulando nos tecidos e vai aumentando, vai se magnificando, por isso biomagnificação. Então quem está lá no topo da cadeia vai ter a maior concentração daquele componente não biodegradável, como é o caso aqui desse tal de DDT, que é um inseticida que inclusive foi até proibido, né? Justamente porque tinha esses problemas aí. Só por curiosidade, a palavra dedetizar vem disso aqui. Questão 14. Espécies diferentes podem se relacionar de diversas maneiras, formando associações onde há maior ou menor grau de dependência entre os parceiros. As conhecidas associações entre homem e lombriga, parasitismo, formiga e pulgão, aqui a gente pensa em protocooperação, né? Fungos e algas, aquela simbiose, né, formando líquens, ok? Constituem respectivamente casos de... Bom, como eu falei, né, a lombriga e o ser humano é um parasitismo, então a letra A é a única que tem parasitismo, né, que começa com parasitismo, e portanto tem que ser ela. Aí eles colocaram aqui formigas e pulgões, mutualismo, não está errado, né, e fungos e algas, simbiose. Lembrando que o mutualismo, né, no geral, ele pode ser facultativo ou obrigatório. Então, a protocooperação é um tipo de mutualismo onde os organismos, eles não necessariamente precisam viver associados uns aos outros, mas na interação de ambos se beneficiam. Como é o caso aqui da formiga e do pulgão, né? O pulgão oferece ali para a formiga um alimento, né? Aquela seiva, secreta, e a formiga vai lá e come. A formiga, de alguma forma, oferece proteção para o pulgão. É uma relação ali de protocooperação, que é um tipo de mutualismo. Fungos e algas formando o líquen, ali já é uma simbiose. Literalmente, eles vivem associados uns aos outros e você não pode dissociar um do outro, porque senão não funciona, eles não sobrevivem. Eles só existem na associação do líquen, portanto, simbiose. Então, sintetizando, o parasitismo, como por exemplo o homem-lombriga, é quando um dos lados vai se beneficiar às custas do outro, um é prejudicado, o outro se beneficia, portanto, parasitismo. As relações benéficas para ambos, né? Relação harmônica. Quando ambos se beneficiam pela interação, ela é um mutualismo mútuo, né? Que ela pode ser obrigatória ou facultativa. Facultativa, protocooperação, obrigatória, simbiose. São definições, são terminhos que é legal a pessoa ter no repertório, mas enfim, eles surgem assim nas questões, às vezes meio que quase como que sinônimos, né? Questão 15. A ramificação de caule origina-se de gemas axilares
cuja natureza histológica é, bom, uma gema está pensando aqui num tecido meristemático, com células indiferenciadas que irão eventualmente se multiplicar, se diferenciar, formando ali algum tecido específico. Portanto, uma região aqui de meristema. Lembrando que estamos falando aqui de anatomia vegetal, certo? 16. Grama, musgo, pinheiro, avenca e bolor constituem respectivamente exemplos dos seguintes grupos. A grama, as gramíneas de maneira geral, né, ela é uma angiosperma, certo? Então a letra A te fala sobre angiospermas. O musgo não é um fungo, portanto não pode ser a letra A. Da letra B até a letra E vai falar aqui de monocotiledôneas e dicotiledôneas. As gramíneas são monocotiledôneas, então a letra B aqui começa com monocotiledôneas, a C também. Bom, musgos são briófitas, certo? Então não são pteridófitas, portanto só pode ser aqui a letra C. Musgos briófitas, pinheiro, os pinheiros, né, gimnospermas, avenca, uma pteridófita, e o bolor, fungos. Como é uma questão muito bobinha, eu vou aproveitar para apresentar aqui uma ferramenta que eu acho interessante. Eu já apresentei ela lá na minha playlist de OABB, que é o WITS, Integrated Taxonomic Information System. É uma base de dados taxonômica com muitas espécies catalogadas e que está constantemente sendo atualizada, então ela é bem realmente completa. Peguei aqui uma espécie de grama, Zoysia japonica, que é aquela grama esmeralda, né? Aquela graminha comum mesmo que você vê aí em gramados, parquinhos, né? Enfim. Não pise na grama, porque ela é muito sensívelzinha, né? Então vejamos aqui, ela é da família Poaceae, tô mostrando aqui no canto aqui, ó. Ela é da ordem Poalis, classe Liliopsida. Isso aqui são as famosas monocotes, né? As monocotiledôneas estão todas nessa classe aqui. Então eu cliquei em Liliopsida, tá aqui, ó, sinônimos, monocotilae, monocotiledone, enfim. Só pra mostrar aqui que existe nessa relação. Aqui embaixo eu vou mostrar as ordens que tem dentro dessa classe, né? Então, assim, Lilialis, aqui Poalis, onde está lá a graminha que a gente estava vendo, né? Zingiberalis. E lá no topo da pirâmide, claro, tem o reino planta, né? Mas em qual filo que a grama está? Filo traqueófita. São as plantas com vasos condutores de seiva, certo? Vai abranger aí pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As gramíneas são angiospermas, portanto são traqueófitas. Agora eu peguei aqui uma espécie de musgo, Polytrichum comune. Uma espéciezinha comum de musgo aí. Ó, gênero Polytrichium, né? Família Polytricaceae, ordem Polytricalis, classe Polytricopsida, filo Bryophyta. Briófitas já são aquelas plantas lá que não têm vasos condutores de seiva, certo? Não tem xilema e floema, nem tampouco tem semente, flor e fruto, certo? Vivem ainda na dependência, né, de um local úmido, com alguma umidade, para reprodução, né? Porque tem gametas flagelados que dependem da água para se locomover e chegar até o local lá da fertilização. Fase duradoura gametanjo, fase efêmera esporanjo, todos aqueles detalhes que a gente já sabe sobre briófitas. Peguei aqui agora um pinheiro, a Araucária angustifolia. Conhece esse? É o pinheiro do Paraná, né? Nossa famosa, querida pinheiro do Paraná. Gênero Araucária, família Araucariaceae, ordem Pinalis, classe Pinopsida, filo Traqueófita. Seguindo lá a questão, eu peguei agora uma avenca, espécie aqui Adianto, Capilus veneris. Gênero Adianto, família Pteridácea. Opa, já surgiu um Piteri aqui, né? Ordem Polypodialis, classe Polypodiopsida, filo Traqueófita. Sim, Pteridófitas é onde já começa ali, né, dentro da escala evolutiva, a ter ali os vasos condutores, né, xilema e floema. Mas, claro, lembrando que Pteridófita também é um conjunto artificial que foi montado, que foi ali, né, colocado um monte de gente nele, depois foi reorganizado. Então a gente tem aqui Polypodiopsida, Polypodialis, né, se referindo aqui à espécie Avenca. Aqui em Polypodiopsida a gente vai ter Ciatealis, Exetalis, Gleicia, né, enfim, uma série de coisas. Não vale a pena entrar muito em detalhe aqui. Vou colocar link para tudo isso para quem quiser explorar um pouco, brincar um pouco com isso aqui. E claro, aqui nas fotos já tá aparecendo aqui quem? As samambaias, né? E por fim, para falar de bolor, eu peguei aqui o Penicillum, que é uma espécie famosa de fungo, né, que forma bolor, família, gênero Penicillum, família Aspergillacea, ordem Eurotialis, classe Eurotiomicetus, filo Ascomicota, ok? Um importante grupo de fungos Ascomicetus. Lembrando que todas essas classificações taxonômicas vivem em constante readaptação, reagrupamentos, revisões. Eu estou mostrando aqui uma espécie de um retrato, né, que em algum momento foi assim, talvez seja ainda, né, dessa forma, mas eu não sou especialista em nada nisso aqui. Para você ficar realmente atualizado nisso aqui, você tem que estar constantemente consumindo literatura atual de revisão, né, onde as pessoas montam de novo os grupos e enfim. Isso aqui é um retrato de um momento em que está classificado dessa forma. Questão 17. A sequência normal do deslocamento de água em uma planta vascular seria... Bom, tudo começa na raiz e todas elas começam, né, por alguma região da raiz, mas coifa não participa desse processo. Então todas aquelas que têm coifa, a coifa é só um revestimento ali da região do meristema, né, da raiz, da região da ponta ali. A letra fala o seguinte, ó, pelos absorventes, ok, córtex, vasos lenhosos, xilema, né, e eventualmente estômatos. Os estômatos participando de forma importante, né, nesse movimento da água. Eu vou mostrar uma figura aqui agora. Esse GIF aqui, eu vou tentar abrir ele maior, mas a qualidade dele é meio ruim, não vai adiantar muita coisa não.
Botei em tela cheia, mas a função dele é só realmente desabstrair um pouco o que eu vou falar agora. A importância do estômato, né? Nessa coisa. O estômato sendo o local onde está acontecendo a transpiração, né? Saída de umidade da planta por transpiração. E que impulsiona, né? Funciona como um motor de sucção, vamos colocar assim, dessa água que está lá no solo. E a planta servindo aqui como uma espécie de canudo. Pensa na árvore como um canudo, onde nos estômatos a água está saindo na forma de vapor por transpiração e está sendo puxada lá embaixo do solo, né? Pelas raízes. Claro que nem toda a água sai, né? O excesso de água sai por transpiração, mas muita água é usada, mesmo ali nos processos fisiológicos da planta. Enfim, leiam mais sobre teoria de Dixon e Joly, sobre movimentos de água no xilema. 18. Os vertebrados conquistaram o ambiente terrestre através da formação de um tipo de ovo, o ovo amniótico, capaz de se desenvolver fora da água. Esta conquista aparece pela primeira vez em... Bom, o ovo, na verdade, que ele está falando aqui, aquele que resiste, né, fora da água no ambiente, deve ser aquele ovo com casca dura, que surge pela primeira vez ali em répteis. Lembrando que o ovo de anfíbios, por exemplo, ele ainda é um ovo frágil e dependente ali do ambiente aquático, certo? Peixes também não colocam ovo fora d'água, então peixes e anfíbios não botam ovos fora d'água no ambiente terrestre. A partir de répteis, seguindo aí então aves, né? Vai ter aquele ovo com a casquinha dura, que resiste ao ressecamento, né, no ambiente externo. Mamíferos, por sua vez, vai ter ali a partir depois dos monotremados, né, que colocam ainda ovos, mas a partir ali de marsupiália e placentários, vai ter o desenvolvimento do embrião e do feto, do filhote, né, dentro da barriga da mãe no útero, através de viviparidade. Portanto, o ovo capaz de se desenvolver fora da água e também fora do organismo, do animal, né, do ser vivo, surgiu ali então pela primeira vez em répteis. 19. Os vacúolos contráteis ou vacúolos pulsáteis de protozoários são organelas que apresentam analogia com... Aqui a gente vai pensar em rins. Porque a função desses vacúolos, nesses protozoários de água doce, certo? Pense assim, são organismos que estão ali na água doce, que é um meio menos concentrado do que o interior da célula. Então o que está acontecendo? Por osmose, a água do ambiente está tentando entrar na célula. Esses organismos não têm nenhuma proteção contra isso, né, digamos em revestimento, né? Como as células vegetais, por exemplo, têm a parede celular, né? Então eles precisam de alguma forma não permitir que a célula deles entre em lise, por conta desse aumento, dessa grande entrada de água por osmose. E esse vacúolo pulsátil ou contrátil é uma estratégia evolutiva que surgiu para tirar água de dentro da célula. A água vai entrando por osmose para o meio mais concentrado, que é o interior da célula, e através dessa estrutura do vacúolo, ele vai tirando o excesso de água e não permite que a célula dele, que é o corpo dele, né, lise, morra. Então reparem, por exemplo, as células vegetais que têm parede celular, elas não têm esse drama. Por quê? Porque foi uma outra estratégia para lidar com o mesmo problema. Lise celular, né, num ambiente ali que de repente colocaria ali algum tipo de tensão exagerada na célula, podendo levar a lise. Com a parede celular em células vegetais, por exemplo, a água pode até entrar na célula, mas a parede vai em algum momento limitar o crescimento, né, a expansão dessa célula, não permitindo que ela entre em lise, que ela não rompa, né? Eu posso colocar um link para esse sitezinho aqui, da NUEP, acho que é Núcleo de Extensão e Pesquisa da Universidade Federal do Paraná, que fala sobre vacúolos. Então é uma leitura bem interessante, né, para a pessoa agregar repertório. E aqui no final ele vai ter uma imagenzinha aqui, ó, só vai falar sobre vacúolos contráteis. Então é uma leiturazinha fácil, pequena, né, que explica bastante coisa. Aqui temos um paramécio, né, que é um protozoário que habita ali um ambiente aquático, água doce, e lida com esse drama de ter que retirar água de dentro da célula para não entrar em lise, não romper. E aqui o esqueminha do vacúolo, né? Ele tem essas projeções que captam água, o excesso de água do ambiente intracelular, então a entrada de excesso de fluidos através dos túbulos de espongioma, enfim. Vacúolo preenchido pelos fluidos, então o vacúolo incha e eventualmente ele faz um movimento de esguicho, né? Onde ele, associado ali a uma área da membrana, ele elimina o excesso, ele dá um disparo, ele dá um jato de água que sai ali por uma parte da membrana, que dizem que são poros, né? Pelo que eu li, não é exatamente um poro, mas chama-se poro. E basicamente falando, esse que é o mecanismo e essa que é a função também, fisiológica inclusive, né, desses vacúolos. Repara que são seres unicelulares, né? Se a gente tiver algumas células do nosso corpo lisadas, rompidas, pra gente não é tão grave assim, a gente repõe, né? Depois a gente tem as nossas mitoses, a gente consegue reconstituir tecidos. Agora, para um organismo unicelular, se uma célula do corpo dele morre, rompe, né? Ele morre porque ele é unicelular, certo? Então diferentes estratégias evolutivas tiveram que surgir para lidar com esse drama de viver na água doce. 20. Em Drosophila melanogaster, os alelos recessivos, eles são recessivos, ok? Dump e Ebony estão em cromossomos não homólogos. Eles estão em cromossomos diferentes. Por exemplo, o cromossomo 1 e 2, tá? Um exemplo. Do cruzamento entre indivíduos, significando aqui que eles têm segregação independente. É esse que é a moral da história aqui. Pois bem, do cruzamento entre indivíduos duplamente heterozigotos, azãozinho e bezãobezinho, né? A proporção esperada de indivíduos que apresentam ao mesmo tempo
os fenótipos Dumpy e Ebony, que são homozigotos, certo? Então, assim, a proporção de indivíduos duplamente homozigotos recessivos na prole do cruzamento entre duplamente homozigotos. 1 de 16. Eu já até mostrei uma tabelinha igual essa aqui no vídeo anterior, e se você acha que eu estou reciclando arquivos, sim, eu estou. Porque ter trabalho de fazer de novo vocês já tinham feito, né? Repara que eu cruzei dois indivíduos duplamente heterozigotos, e dessa prole aqui, das 16 possíveis combinações que surgiriam, né? Uma apenas é duplamente homozigota recessiva. Portanto, 1 de 16. Se você acha que é muito difícil fazer essa tabelinha aqui, né, com esse cruzamento entre duplamente de hibridismo, né, com duplamente heterozigotos, não é difícil. Recomendo muito que você aprenda porque não é difícil. Você poderia também fazer o cruzamento para cada gene. Então você poderia fazer o cruzamento de Azão Azinho com Bzão Bzinho, né? Aí dá um quarto cada um, multiplica um quarto por um quarto, daria um de 16. Honestamente, eu não acho que isso aqui é mais fácil do que aquele outro, mas cada um é cada um, certo? 21. Um gene recessivo localizado no cromossomo X é transmitido pelas mulheres heterozigotas, então elas são portadoras desse gene, né? A vai ser ali metade de suas crianças. Também consegui reaproveitar um slide de um vídeo anterior aí, porque é mais ou menos a mesma situação, né? Tem aqui uma mulher portadora de um alelo recessivo ali, num dos cromossomos X, o pai não é portador. Para uma das filhas, ela vai passar o alelo, né? Para o outro, ela vai passar o normal. Então, metade das filhas, os filhos é a mesma coisa, ela vai passar para metade dos filhos dela o alelo não. O dominante, né? E para metade dos filhos, o alelo recessivo. No final das contas, contando tudo, metade da prole dela, contando meninos e meninas, receberiam esse alelo recessivo. Considerando que esse alelo recessivo expressasse alguma característica fenotípica de doença, né, algum mal, esse cara aqui, XY com um alelo recessivo, ele expressaria essa característica no fenótipo. A filha, não, né, porque ela tem um dominante ali para compensar. Mas como a questão aqui falou sobre transmissão apenas e não falou nada sobre expressão no fenótipo, então metade das crianças estaria correto. 22. Um grupo de estudantes visitou o jardim zoológico e o professor pediu que classificassem em suas respectivas ordens os seguintes mamíferos: uma anta, a paca, tamanduá, macaco e gambá. A classificação correta, respectivamente. Eu aqui aconselharia começar pelo macaco, né? Porque é um primata, a gente sabe disso. Então, assim, qualquer alternativa que o quarto, o penúltimo, né, fosse um primata, seria uma alternativa, uma candidata, né? Então a gente tem aqui a letra B, mas a letra B tá certo. Então a letra B, C, tem também primata e E. Então B, C ou E. Nesse caso, saber que gambá é um marsupial seria um diferencial aqui, porque aí a pessoa já ficaria aqui com a letra B, né? Primata e marsupial na sequência. Se não soubesse o que é paca, anta, beleza, a pessoa eliminaria outras e ficaria com a letra B por causa disso. Nesse sentido, temos aqui então que a anta é um ungulado, temos aqui que a paca é um roedor, temos aqui que tamanduá é um edentado, e temos aqui que então macaco é primata e gambá é marsupial. Ok, a pessoa marcaria a letra B tranquilamente. Bom, eu aproveitei que eu estava com o ITS aberto aqui ainda, pesquisei aqui anta, Tapirus terrestris. É o nome da espécie da anta, né? Gênero Tapirus, família Tapirídea, ordem Perissodactyla, mamífero, cordado, animal, etc. Ah, mas cadê o ungulado? Não disseram que era um ungulado? Se a gente vier aqui na Wikipédia e pesquisar aqui ungulados, né? Os ungulados constituíam, no passado, né? Uma divisão de mamíferos que compreendiam os animais de casco, como Artiodactylus e Perissodactylus. Hoje em dia, então, nós temos. Bom, a designação ungulados não faz parte das classificações científicas, partiu-se nas seguintes ordens de mamíferos. Perissodactyla, como a gente viu lá, são os cavalos, zebras, rinoceronte, anta, rinoceronte. Artiodactyla, que a gente vai ter ali o gado, né? Antílope, girafa, camelo, hipopótamo. Sirênia, aqueles peixes-boi, né? Cetácea, que são as baleias, golfinhos, etc. Interessante, sirênia, né? Os peixes-boi e cetáceos, baleias, golfinhos, desenvolveram-se a partir de ungulados terrestres, animais ungulados, né? Que tem ali aquele casco. E tem também os grupos aqui Proboscidea, elefantes, Iracoidea, Iraxis, nem sei que bicho é esse, deixa eu ver aqui. Eu não sei que bicho é esse, mas enfim, tá dito aqui. Depois eu vim aqui e pesquisei paca, né? Cuniculus paca, esse é o nome científico da paca. Gênero Cuniculus, família Cuniculidia, ordem Rodentia, roedor, né? A gente viu lá que era um roedor, portanto, Rodentia, ordem dos roedores. Em seguida eu vim aqui e pesquisei tamanduá, Myrmecófaga tridactyla, que é uma espécie de tamanduá, né? Tamanduá bandeira. Gênero Myrmecófaga. Nada disso é fácil, tá, gente? Família Myrmecofagidia. Ordem pilosa. Ah, mas ele não era um edentado. Vamos dar uma olhada. Temos aqui esse tal grupo Xenarthrus, ou eu não sei exatamente pronunciar. Vou pronunciar Xenarthrus. Quem é especialista de repente pronuncia diferente, lamento.
são uma superordem de mamíferos placentários anteriormente designada como Edentata. Então, antigamente era Edentata, atualmente virou esse grupo aqui. Ordens dentro desse grupo: Cingulata, Pilosa, como a gente viu lá no Tamanduá, né? E dentro dessa ordem pilosa temos a subordem Folívora e a subordem Folívora e Vermiculata. Folívora são os bichos preguiça, vermiculata, vermilíngua. O que eu tava falando antes? Bom, vermilíngua são os tamanduás. Essa ordem aqui, Cingulata, deixa eu ver aqui. São os tatus, ok. Então, ordem Cingulata, tatus. Ordem pilosa tem aqui Folívora, que são os bichos preguiça, e vermilíngua, que são os tamanduás. Macaco é um termo que é usado como um termo comum, né? Mas nenhum animal realmente é macaco, a não ser esse aqui, macaca mulata. É o único que tem o termo macaca, que é o famoso macaco rhesus. Então eles são da família Cercopithecidia, da ordem dos primatas, assim como nós. Então se você olhar aqui na ordem dos primatas, tem aqui diversas famílias, né? Dapidia, Afro... Nomes aqui que eu não consigo pronunciar. E eventualmente aqui na letra H, eu espero que tenha aqui família Hominidia, nossa família. E se você clicar em Hominídea, você vai ter aqui um monte de gêneros, também gêneros esquisitíssimos, Afarandropos, Ardipithecus, né, Australopithecus, esses a gente já tá acostumado, né? Enfim, etc, etc, etc. No H eu esperava que tivesse aqui Homo, né, nosso gênero. E se você clicar em Homo, tem aqui um monte de sinônimos, certo? E aqui embaixo, em algum momento, temos aqui os Homo americanos, Homo asiáticos, Homo bodenses, Homo denisova, Homo erectus, Homo ergaster, Homo europaea, Homo floresiensis, enfim, Homo habilis, né? E um dia aqui nós chegamos ao Homo neanderthalensis, nossos primos, Homo rudolfensis e o Homo sapiens, famoso Homo sapiens, nós mesmos. E por fim eu pesquisei aqui de Delphis, que é um gênero de gambás, certo? Família de Delphidia, ordem de Delphimorphia. Classe mamalha. Ué, mas eles não eram marsupiais? Cadê o marsupial aqui? Bom, eu cliquei aqui na classe mamalha, e aqui tem uma longa lista de ordens dentro da classe mamalha, algumas famílias. Em algum momento aqui surge a família Marsupialia, mas não se apega a essa classificação aqui, porque como eu disse, tudo isso aqui é uma bagunça, mas basicamente aqui então em Marsupialia, que aqui está sendo tratado como família, estariam aqui então, né, cangurus, gambás, etc. Aqui na Wikipédia, Marsupialia, né, os marsupiais, o grupo Marsupialia está sendo tratado como uma infraclasse, e eu não sou especialista em nada nisso aqui, eu estou apenas lendo coisas na tela do computador. Quem realmente tem curiosidade sobre isso aqui, pegue textos mais específicos para ler sobre. E basicamente aqui então dentro dessa infraclasse, né, nós vamos ter aqui as ordens de Delphimorphia, onde estão ali as gambás, né, Paucituberculata, Microbiotéria, enfim, uma série de animais aqui que eu nem sei que animais são esses. Eventualmente aqui embaixo de Protodontia, onde estariam supostamente aqui os cangurus que a gente tanto ama, embora eu nunca tenha visto um pessoalmente na minha vida. Então eu trago aqui no vídeo tanto lá o Wix quanto aqui a Wikipedia. O arquivo da Wikipedia, o artigo, né, ele é bem referenciado. Porque nada disso aqui é verdade, tá? Isso aqui são grupos que são montados, são remontados e depois é reajustado. E ano que vem pode não ser mais a mesma coisa. Então assim, é bom a pessoa ter essa noção de como que isso aqui é uma coisa móvel, fluida, dinâmica. E ao mesmo tempo saber todos esses nomes, né? Pra pessoa ter aquele repertório ali de possibilidades caso surja numa questão falando sobre infraclasse, né? A pessoa pelo menos já viu isso uma vez. Então, se a gente voltasse aqui no Witch, por exemplo, repara que eu comecei aqui por família, né? Tem ordem. Aqui em mamalha, na classe mamalha, a gente poderia colocar aqui então uma infraclasse, marsupialia, né? Onde teria então essa ordem e a família. E estaria correto no final das contas, né? Estaria assim alinhado com o que estava lá na Wikipedia. Mas é porque alguém poderia vir aqui procurando o termo marsupialia e ele não está aqui explícito, né? A pessoa teria que clicar em mamalha e lá teria aquele grupo lá, que lá aqui está sendo tratado de família, né? Tem que ter cuidado com essas coisinhas, sabe? 23. As funções de armazenamento de amido, os amiloplastos, então algum plasto, né? Digestão intracelular, lisossomos, síntese de proteínas, aqui a gente pensa em ribossomos ou retículo endoplasmático rugoso, respiração celular, mitocôndrias, e secreção celular, a gente pode pensar aqui em Golgi, né? Aquelas vesículas do Golgi para secreção. Elas vão ser realizadas por, então, plasto, lisossomo, então o ergastoplasma é um termo que ele é bem raro hoje em dia, né? Mas ele significa retículo endoplasmático rugoso. É como chamavam em 1979 o retículo endoplasmático rugoso. Ergastoplasma é bom ter esse termo aqui no repertório porque pode ser que ainda surja em alguma prova, não sei, alguém tente recuperar, né, um termo antigo, na minha opinião, bem pouco utilizado hoje em dia, pelo menos eu não vejo muito em literatura. Hoje em dia fala-se mais sobre HER, né, retículo endoplasmático rugoso, que é onde estão ali os ribossomos, e acontece ali síntese de proteína. Bom, mitocôndria é para respiração e complexo de Golgi para secreção, ok, letra B está aparentemente aqui correta.
E por fim, questão 24, nos organismos eucariontes, a mutação gênica ela constitui a principal fonte de variabilidade genética. A letra A está correta. Em organismos de reprodução sexuada, por exemplo, né, que formam meiose gamética, certo? Gametas a partir de meiose, a gente tem a recombinação, né, a gente tem todos aqueles processos de embaralhamento, recombinação de genes em cromossomos, que também é uma fonte interessante de variabilidade, mas na base de tudo está ali as mutações, que na mutação que realmente surge ali informação nova, via de regra deletéria, ou neutra, né? Porque geralmente o organismo adaptado está funcionando bem, quando muda alguma coisa, tende a não funcionar tão bem. Portanto, seria geralmente deletéria, neutra, muitas vezes também, e geralmente uma vez ou outra surge ali uma que acaba sendo benéfica para alguma condição, alguma circunstância específica, e é selecionada positivamente por conferir ali alguma vantagem em alguma circunstância específica. Repara que Letré falou que origina somente, a mutação, né, origina somente combinações gênicas adaptativas. Não, ela pode ser neutra também, como a gente, né, como eu já discuti aqui. Então, não. A D falou que ocorre devido a alterações na molécula de RNA. Num vírus de RNA a gente poderia até pensar nisso, né, mas aqui a gente está falando de organismos eucariontes, né. Enfim. E com isso ficamos por aqui, um vídeo suave, né? Achei a prova bem suave, bem legal. Eu até fiquei inventando ideia aqui, né, de discussões, para não ficar também um vídeo de 5 minutos. No próximo vídeo, então, veremos aqui a edição de 1980, nossa jornada está apenas começando. Até lá.